Bom, então a gente tratou realmente do grande medo das mães, né? No caso da dor abdominal, que é a apendicite, né? E o ultrassom, no caso, não é uma ferramenta que é restrita à apendicite, né? A suspeita de apendicite, né? A gente acaba, como a gente falou há pouco tempo atrás, examinando muito bem os rins, né? Caso de infecções renais também, abscessos renais, pus, pielonefrite, que são infecções mais graves, mas que acaba que não são tão frequentes assim, né? De a gente precisar chegar ao ponto de ver um exame de imagem. Muitas vezes você já diagnostica e já começa o tratamento com antibiótico e evita, né, essa progressão para uma doença tão grave. Isso. Mas um outro tema também que a gente vê bastante no nosso consultório são as hérnias, né? São as hérnias. As crianças, né, geralmente até recém-nascidas ou com poucas semanas de vida, a mãe já nota ali, né, um abaulamento, um inchaço ali na Um região testículo maior do que o outro. na virilha, né? Ou Isso. uma alteração nos testículos, ou não consegue palpar um testículo, não identifica, Isso. ou no umbigo também, às vezes a mãe identifica alguma coisa diferente e acaba procurando o pediatra para investigar isso aí. Normalmente, como é que essas mães chegam a essa suspeita de hérnia no consultório do pediatra? A hérnia que elas têm mais medo, que não é para ter tanto medo, que é a hérnia abdominal, né? Que é bem comum nos recém-nascidos, principalmente nos primeiros meses de vida, que pode ter aquela herniazinha no umbigo, né? Umbilical. E elas chegam muito apavoradas, querendo fazer ultrassom, você vai precisar fazer cirurgia, você pode colocar um botão, você pode colocar uma faixa, né? Tudo isso elas querem saber. E a hérnia umbilical não é a hérnia que apavora a gente, né? Tanto que acalmam elas no consultório, não precisa fazer o exame, esperar que vai conseguir entrar aquela hérniazinha. E no decorrer da vida mais pra frente, tá? A vida adulta da criança, a gente lá na frente vê o que vai fazer com essa hérnia, né? Mas uma hérnia que preocupa, que também é sinal de cirurgia, né? A indicação de cirurgia é a hérnia inguinal. Então, aquele bebê que vem na primeira consulta, que a gente avalia ali a região inguinal, que não palpa o testículo, né? Também é outro quadro que a gente tem que investigar, né? A criptorquidia. Ou aquele testículo maiorzinho do que o outro. Ou tem a hidrocele, que é o líquido no testículo. Já é uma criança que tem mais risco de ter hérnia inguinal. Então, a gente está palpando ali, ou a mãe que percebe que quando a criança grita, corre ou faz força, fica um pouquinho aumentado, um lado fica maior do que o outro. Então, é uma suspeita de hérnia inguinal, né? Então, a hérnia inguinal, a gente tem riscos, né? Que ela pode encarcerar, significa, ela pode descer e não sai mais, né? A gente não conseguir reduzir, né? Que é empurrar a hérnia, então ela fica presa e causa muita dor. Chora de dor, grita de dor, é muita dor mesmo. Então, a hérnia inguinal é uma que é bem comum no consultório e é indicação de cirurgia e no exame para a gente detectar a ultrassom, né? Então a gente caminha para fazer a ultrassom para ver como é que está a situação dessa hérnia, né? Sim. O que a gente vê bastante, né, como a Liana falou, né? A mais frequente é a hérnia umbilical mesmo, né? Que assim, às vezes é importante a gente explicar, né? Porque as pessoas não entendem muito bem o que seria uma hérnia, né? Pensa que é um nódulo, pensa que é um tumor, né? Isso. E não é, né? A hérnia, o que acontece? Nós temos uma musculatura que reveste o abdômen, né? Que contém todas as vísceras, né? Intestino, fígado, todos os órgãos dentro do abdômen. E nessa musculatura, que é bem complexa, tem alguns pontos de fragilidade, né? Um ponto principal de fragilidade é o umbigo, a cicatriz umbilical. Por quê? Porque é por ali que durante a gestação, né, o cordão umbilical que sai da placenta vai entrar no organismo do bebê para levar os nutrientes da mãe. Então aquele ponto ali é um orifício natural, né, que aquela criança tem. E o normal é que aquele orifício feche, né, nas primeiras semanas de vida, mas às vezes a gente espera até alguns anos, né, 3, 4 anos, né, dá para esperar, porque com frequência essa hérnia fecha, né, e evita uma cirurgia. Isso. Mas a gente vê também que existe outro ponto de fragilidade que são nas regiões inguinais, ou seja, na virilha, né, que ali, o que é que acontece? Quando o bebezinho é embrião ainda, dentro da barriga da mãe, o testículo, ele é formado junto com o rim, né? E com o andamento daquela gestação, do desenvolvimento do embrião, né, o testículo começa a descer, vai descendo, acha um buraquinho na virilha e passa para fora, né? Então existe um canal que liga, né, a cavidade abdominal à bolsa testicular, né? Ou seja, aos testículos da criança. E muitas vezes esse canal
ele não fecha, né? Ele não fecha. Ele pode permanecer aberto, seja muito pouquinho, né? Que só permite a passagem de líquido, né? Que é o que a gente chama de hidrocele, como o doutor Liana acabou de falar. Ou seja, um pouco de líquido da cavidade abdominal passa para a bolsa testicular. E quando a criança chora ou fica em pé muito tempo e tudo mais, aumenta aquela quantidade de líquido. E a mãe vê aquele inchaço, né, e procura o médico. E muitas vezes esse canal permanece aberto de uma forma mais alargada, né, que permite a passagem de estruturas maiores, né, como o fragmento do intestino, né, que passa ali por aquele orifício. E esse é o caso realmente que preocupa a gente, né? Por quê? Porque pode encarcerar, como a doutora Liana falou, né, que aquele intestino passa para fora da hérnia e não volta mais. E existe um grau a mais de complicação, que é a hérnia estrangulada, né? Grande medo da gente, porque o que acontece? Quando o intestino passa naquela hérnia, aquele orifício, e não volta, né, ele começa a inchar e incha ao ponto de nem a circulação sanguínea conseguir passar, né? Então, falta sangue naquele segmento do intestino, né? E aí isso aí se chama hérnia estrangulada, que é gravíssimo, né? Tem que ser corrigido cirurgicamente com urgência, né? Para que aquele intestino não perfure e não haja perda de tecido intestinal da criança, né? E evite essas complicações mais graves, né? Então, realmente eu acho que a ideia é essa que a gente deixa para as mães, né? Isso. Tumorações na virilha, né? Na virilha ou na bolsa testicular também devem ser procurados com relativa pressa, né? Para que a gente não deixe passar uma hérnia inguinal. Muitas vezes pode ser só um ínguas, como a gente falou, né? Linfonodo e tudo mais. Pode ser aquele testículo, né, que não desceu, né? Esse percurso que eu acabei de comentar, que o testículo começa lá no rim e desce até a bolsa testicular, ele pode se interromper por algum motivo, né? E a gente não encontra aquele testículo na bolsa testicular. Então, nesse caso também é um caso de observar e ver se ele vai descer ou se é necessário correção cirúrgica, né? Também, isso É muito frequente a criptorquidia no seu consultório? Muito frequente. E a cirurgia deve ser realizada quanto antes, né? Não precisa fazer com o bebezinho menor de 1 ano, mas também não deixar para realizar depois de 10 anos de idade, né? Então, porque a criptorquidia está muito relacionada à fertilidade, né? Sim. Então, deve ser acompanhada, deve ser programado também o procedimento cirúrgico o mais rápido possível. Sim, porque também a gente vê que se esse testículo não desce, ele não tem as condições adequadas para se desenvolver e essa criança lá na frente pode perder a fertilidade. E existe ainda também um grau mais severo, né? Que é quando esse testículo não conseguiu nem sair da cavidade abdominal. Né? Ele deve ser procurado com outros exames mais aprofundados, né? Como tomografia, ressonância magnética, né? Porque esse testículo que fique dentro da cavidade abdominal, ele pode ter um risco maior de virar câncer no futuro, né? Isso mesmo. Então, assim, aí são casos que realmente a gente já precisa ter um pouco mais de atenção e buscar o atendimento especializado. Não encontrou o testículo, achou que um testículozinho tá maior do que o outro, ou tem a presença de testículo até maiorzinho no bebezinho, muito líquido, tem que ser avaliado. Essa criança tem que ser investigada para ver se não tem ou uma hérnia, uma criptorquidia, né? Então, no caso da criptorquidia, né, que é o testículo que não desceu, então tem que ser avaliada essa criança. Certo, a gente falou muito de meninos aqui, mas a hérnia inguinal, ela existe nas meninas também? Existe. Não é tão comum como nos meninos, mas existe também. Isso. Então, no caso, a gente vê pelo abaulamento, né? Então, aquele lado que está mais abaulado, a mãe vê que fica mais altinho, né? Então, é mais como pode acontecer nas meninas também. É porque elas também têm aquela ponto de fragilidade. Tem também. Bom, então, doutora Liana, a gente já deu uma geral aqui, realmente, abdômen, a gente deu uma boa analisada, né? E a gente falou de linfonodos, né? Que popularmente a gente conhece como ínguas, né? Que são órgãos, todos nós temos, são órgãos de defesa, né? Do sistema imunológico. Eu costumo sempre começar com essa introdução dos meus pacientes. Ó, todos nós temos esses linfonodos em vários lugares do corpo. E tem lugares que eles se apresentam mais frequentemente, né? Se apresentam. E na criança eles aparecem com muita exuberância, né? Porque aquele sistema imunológico está se desenvolvendo, né? E qual é assim a queixa principal que as mães chegam no consultório da doutora Liana pensando que é uma coisa grave e de repente a doutora identifica que são apenas linfonodos? O carocinho que surgiu no pescoço, né? Então elas chegam mais dizendo, doutora, surgiu um carocinho no pescoço. Então elas pensam logo em linfoma, né? A maioria delas pensam. E os linfonodos cervicais, eles são muito comuns na pediatria, muito comum. E a maioria, mais de 90% é reacional. Reacional a algum
quadro e a maioria deles é virais. Mais uma vez falando vírus, né? Então, quando o linfonodo está relacionado vem relacionado a um quadro de otite, pode vir relacionado a um quadro de faringite, a garganta inflamada, otite do ouvido, uma gripe, um resfriado, até uma lesão no cabelo, o couro cabelo da criança pode causar presença de linfonodos, né? Então, aquele nódulozinho, que as mães chamam de nódulos, né? O linfonodo, que é pequeno, que tem menos de 2 centímetros, que não é duro, que é móvel, que a criança não sente dor, que não está vermelho, que não está aumentando e que não tem vários linfonodos, não precisa se preocupar. Muitas vezes elas pedem muita ultrassom. A maioria das vezes eu peço só mais para acalmar elas, Sim. mas a maioria deles não precisa se preocupar, porque são reacionais, porque estão ligados a algum quadro, né? Algum quadro, a maioria desses quadros ou é virais ou é bacteriano. O único linfonodo que a gente tem que se preocupar, que tem que investigar e tem que fazer ultrassom com o mais rápido possível é supracavicular, nas crianças, no caso, né? A supracavicular que está muito relacionada a linfoma e a leucemia. E os linfonodos cervicais, que se forem maiores de 2 centímetros, vier acompanhado por dor, muito dor à palpação, ou que for aquele linfonodo duro, também tem que ser solicitada a ultrassom para descartar qualquer outro quadro de linfoma ou outra doença, entendeu? Mas a maioria deles são glândulas reacionais. E hoje em dia a gente percebe que cada vez mais se tem esse cuidado com a parte da saúde bucal das crianças, Isso, né? também. Mas acaba que é uma causa também importante, causa né? também, isso Aftas, mesmo. né? Aftas, cáries, o quadro de mão, pé, boca, né? Que causa muita aftas na boquinha, pode também ter, né? Os linfonodos, como herpangina também, então que pega muito boca, que é um quadro viral. Tanto que envolve que essa partezinha do rosto, do couro cabeludo até o pescoço da criança pode apresentar os linfonodos. A gente pode explicar de uma forma melhor assim para quem está assistindo, né? Que esses linfonodos estão ali pequenininhos, estão guardadinhos lá no seu lugar. E eles estão prontos para reagir a alguma infecção que aquele paciente apresente, né? Porque naqueles linfonodos estão concentradas as células de defesa do sistema imunológico. Então, quando entra algum micro-organismo causador de alguma doença, né? Aquele micro-organismo vai entrar por algum lugar, né? Por algum ferimento da pele ou pelas mucosas, né? Boca, garganta, nariz, conjuntivite, né? Ouvido, couro cabeludo, e aquela bactéria ou vírus vai entrar pela corrente sanguínea e aquele sangue vai passar por alguns lugares, né, que vai ter linfonodos ali pertinho, né? Sim. E vai ser o primeiro contato do sistema imunológico com aqueles vírus ou bactérias, né? E ali é uma proliferação de tecido imunológico, né, para tentar combater aquela infecção localmente, né? Não deixar a infecção se espalhar. Então é muito comum esses linfonodos reacionais, ou seja, que reagem, né, a uma agressão externa, né? Isso mesmo. Então, e chega muito no consultório, a gente percebe que na maioria das vezes a indicação dessa ultrassonografia é mais para uma tranquilização mesmo da mãe, né, especialmente, porque sempre a gente sabe de um caso de alguma criança que teve uma leucemia, que teve um linfoma, que começou assim, com uma ínguazinha no pescoço e ninguém ligou e virou uma leucemia, né? Isso mesmo. Mas a gente sabe que a grande maioria, a imensa maioria dos casos são benignos, né? Ou seja, são reacionais. E a doutora Liana falou algumas características no exame físico, que a gente tem como já fazer uma boa triagem, né? Saber se aquele linfonodo é suspeito ou não. E quando esse paciente chega a uma ultrassonografia, para a gente avaliar realmente, basicamente a gente consegue aprofundar em detalhamento, né, esses linfonodos. A gente vê a forma deles, né, quando eles são ovalados, quando eles têm um padrão de fluxo sanguíneo de uma determinada forma que indica benignidade, né, a cor deles, né, a intensidade no mapa de cinzas, no ultrassom. E muitas vezes a gente acaba, a paciente vem com um linfonodo e quando a gente vai ver tem vários outros. Por quê? Porque a criança, primeiro, geralmente as crianças são mais magrinhas, né? Os linfonodos estão mais próximos da pele, reagem mais, né? Mas quando a gente vai ver, tem vários linfonodos mais profundos que estão também reativos, né? Sim. E a gente acaba explicando para o paciente, a gente mostra, ó, desse lado tem, desse outro não tem. E mostra em outros lugares, na virilha e às vezes na axila também, para tentar tranquilizar essa mãe, né, e mostrar e explicar, não só dizer, né, que é importante essa sensibilidade, não só dizer, ó, não se preocupe que isso não é nada, né? Isso aí não acalma ninguém, a gente sabe disso, né? Então a gente diz assim, ó,
esse linfonodo não parece ser nada demais. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Quando você dá algumas razões, o paciente vai perceber que realmente você olhou para o filho dela, né, para a criança, Sim. olhou com atenção, que você sabe o que você está fazendo, né? E não é uma arbitrariedade, você não está falando Isso. algo sem sentido, né? Então, muitas vezes a gente acaba, por falha nossa mesmo, ou por um atendimento mais apressado, por algum motivo, que a gente tenta sempre evitar, mas as circunstâncias acontecem, e às vezes a gente diz, não se preocupe não, que isso aqui não é nada. Depois a gente cai na real e diz, vem cá, deixa eu te mostrar de novo aqui por que é, que não é e tudo. E a gente acaba captando essa paciente, essa acompanhante, captando a benevolência dela para entender que a gente olhou realmente para o paciente com atenção e com cuidado, né? E hoje em dia, com os aparelhos de ultrassom cada vez mais modernos, né, assim, a qualidade da imagem tem ficado muito boa, né? Muito boa mesmo. A gente consegue com o Doppler, né, por exemplo, que é uma ferramenta que avalia a parte da circulação sanguínea, né, daqueles linfonodos e dos diversos órgãos que a gente observa no nosso paciente. E esse padrão que o Doppler nos mostra, com várias outras ferramentas também, a elastografia, que mostra o grau de dureza daquela lesão, né, se é uma lesão muito dura ou mais macia. Quer dizer, nós temos diversas formas hoje em dia de tentar afunilar realmente a indicação de procedimentos invasivos, né? A biópsia para uma criança é muito traumático, né? A retirada de um linfonodo desse para uma biópsia, ou a retirada de líquido dele para saber se tem uma infecção bacteriana ou tuberculose, ou várias outras coisas que são muito mais raras, né? Isso. Então, acho que a mensagem mesmo, a ideia é essa, né? Claro que se a mãe suspeitou, como a gente volta lá para o início da nossa conversa, né? A mãe suspeitou de alguma coisa, tá vendo que a criança está diferente, leva no médico, né? Leva no médico, de preferência no pediatra, se for possível, né? Na melhor das hipóteses, que geralmente é o que acontece, o pediatra vai ter como tranquilizar e te mostrar que não é uma doença grave, que merece maiores investigações, né? Bom, então a gente conversou sobre diversos temas, né? Muito mais haveria o que falarmos, né? Porque a criança é um universo, né? A criança, a gente costuma dizer que a criança não é um adulto pequeno, né? Não, é um paciente totalmente diferente, né? O tipo de doenças que se apresentam, de sintomas, e esse componente misterioso, né? De a criança não saber dizer o que está sentindo, né? Localizar. E muitas vezes o que a gente acaba vendo no próprio adulto, que já é uma angústia muito grande, o adulto não saber dizer o que está sentindo, né? Por falta de ferramentas mesmo, às vezes cognitivas, ou de linguagem mesmo, né? Mas a criança é uma limitação fisiológica dela, ela não consegue falar, não sabe o que dizer, né? E esse componente traz mais aflição para os pais, especialmente, né? Então, assim, para a gente encerrar a nossa conversa, doutor, quais seriam as suas considerações finais sobre esses temas que a gente falou e quando a mãe realmente deve procurar um atendimento especializado, né? Pronto, então assim, só para finalizar, em relação às dores abdominais, né? Então, aquela criança que tem aquela dor aguda, aquela dor que está limitando ela, que está incomodando muito, que está atrapalhando no seu desenvolvimento, na escola principalmente, deve ser avaliado pelo médico, pelo pediatra. Aquela criança que tem aquela alteraçãozinha ali na região inguinal, né? Ou no testículozinho maior, um menor, que relata também dor. E também a presença dos linfonodos, né, que está durando mais tempo, é aumentado, então deve ser acompanhado. Então, além desses quadros que é agudos, né, que é um quadro que precisa de uma atenção maior, o acompanhamento da criança é um acompanhamento que deve ser sem nem estar doente, né? Então deve ser não como de urgência, sim como preventivo, né? Então muitas das vezes algum desses quadros a gente vê nas consultas de rotina, né? Então tem aquela consulta de rotina com o pediatra, não só para os bebezinhos, mas também os maiores, a gente deixa para ir para o pediatra só quando a criança está no limite, né? Quando já está doente, quando não tem mais o que fazer, que vai procurar o pediatra. Mas esse acompanhamento de prevenção já ajuda até a gente diagnosticar alguma dessas doenças antes que cause mais dor, antes que cause algum outro problema a mais, né? Então, é super importante esse acompanhamento com o pediatra, né? Esse acompanhamento de rotina. Então, a gente sabe que a doutora Liana atende aqui em diversas cidades aqui na região, né? E onde é que o nosso espectador pode encontrar as informações para agendamento de consultas e os seus conteúdos nas suas redes sociais também, né? Informativos? Quais são os canais de acesso do nosso espectador para encontrar a doutora Liana?
Tem um Instagram, que é a doutora Liana Freitas. Então lá tanto tem um link para marcação de consulta, como também eu estou sempre postando orientações, informações do dia a dia, que a gente vê no consultório, que muitas vezes perguntas do dia a dia das mães, então acabo soltando ali uns stories, algumas informações para os meus pacientes, né? Pronto. E aqui a gente faz esse convite, né, para que vocês possam curtir aqui o vídeo, compartilhar se você achou interessante esse conteúdo, né, compartilhar com alguém que você conheça, com pais que têm crianças pequenas, ou quaisquer outras pessoas que possam ter real interesse nesse tipo de assunto, né? E também vocês podem comentar, colocar sugestões de novos assuntos a serem abordados, né? A gente pode tentar convidar outros colegas para tratar de outros assuntos, e mesmo a doutora Liana, porque a gente teria material aqui para falar bastante tempo ainda. Então, curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal para fazer essa informação circular e chegar a mais pessoas possíveis, né?